sempre se comportando como meninos, sem maturidade diante de Deus, porque não há correção. Aonde não há correção, não há um caráter forjado, e não há um cristão formado, mas há um menino rebelde, há um menino contencioso, há um menino cheio de si mesmo. Esses são os religiosos fariseus, que buscam a aprovação dos homens, mas não buscam a aprovação de Deus. De quem que você está buscando a aprovação? Do alto céu ou da sua volta? Daquele que está sentado num grande trono? Ou daqueles que estão em sua volta? Homens, assentados em cadeiras, querendo ocupar a cadeira de Moisés? Ou Deus Todo-Poderoso, que estará sentado num grande trono branco? As pessoas estão buscando a aprovação daqueles fariseus que estão sentados na cadeira de Moisés, para serem vistos. Porque os fariseus, eles amam os primeiros lugares nas sinagogas, eles amam as cadeiras de privilégio em cima nas sinagogas, para serem vistos por todos, para serem reconhecidos por todos, mas eles mesmos desconhecem a Deus em suas obras, mostrando-se reprovados em suas obras diante do Senhor. O fariseu gosta de ser visto, por isso eles não vão para a rua pregar. Na rua você vai ser visto não com o olhar que eles querem ser vistos, eles querem ser vistos como grande. Na rua você não é visto como grande. Jesus não foi visto como grande pregando para a multidão em praças. Jesus foi visto como o homem cheio de demônios. Assim os fariseus falavam: esse daí está cheio de demônios. Os fariseus diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe de Beelzebul. Ou seja, quem era visto como homem de Deus era aqueles que sentavam nas poltronas, nas cadeiras privilegiadas, para serem vistos e serem chamados de mestres, de grandes homens de Deus. Porque fariseu não mostra a glória de Deus. Fariseu, ele atrai a glória para si mesmo, e ele se exalta a um certo ponto que ele se sente alto. Ele tem que andar no melhor carro, ele tem que comer melhor, porque ele é fariseu. Ele tem que ser bem remunerado, porque é fariseu. Fariseu não aceita o evangelho da cruz, não aceita. O evangelho da cruz mostra assim: sabendo que todo aquele que quiser viver em Cristo Jesus padecerá e sofrerá grandes aflições. Este é o evangelho que os fariseus não querem. Padecer aflição por Cristo? Não. Nós queremos o Deus do ouro e da prata. Padecer, sofrer afronta por Jesus? Não. Nós queremos o evangelho da prosperidade. Deus é rico, você não pode aceitar essa miséria. Fariseu, meu amado, ele torce a verdade, ele não conforma com a mensagem da cruz. Querem reconhecimento, prosperidade, exaltação. Tem honra quem tem honra. Quem tem honra? Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem que ser honrado, a ele tem que ser dado toda a honra, a ele tem que ser dado toda a glória. Essa frase está errada, ou melhor, está certa. O que está errado é o destino dela. Dar honra a quem tem honra é dar honra para Deus. Honrar a Deus com os lábios não é válido. Honrar a Deus é válido quando se tem a verdadeira fé. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, eu te mostrarei a minha fé junto com as minhas obras. Tiago capítulo 2. Mateus capítulo 15. Jesus está falando no versículo 11: pois o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Falando assim, você pode compreender o que você quiser. Outro dia, alguém disse: então quer dizer que eu tomar cerveja não tem problema, porque o que faz mal é o que sai da boca. Justamente, o que sai da tua boca. O que o álcool vai produzir em você? Isso que te faz pecado. Realmente, é quase que impossível alguém conseguir ingerir o álcool sem ele sair do seu domínio próprio. Por isso, a boca fala do que está cheio o coração, e por isso nós devemos buscar o domínio próprio que vem de Deus, que é a sobriedade. Jesus fala em Tessalonicenses: sejam sóbrios, vigilantes até minha volta. Sobriedade é requisito de Deus. Embriaguez é requisito do diabo. O que contamina o homem? Não o que entra na boca, o que sai, palavras. Comer carne nunca contaminou ninguém. O que faz mal realmente é o que entra no coração: prostituições, adultérios, malícias, maldades, avareza, ganância, orgulho, ódio, inveja.
todos esses sentimentos, eles vão ser manifestos através de suas palavras, através de suas ações, mostrando a quem reina e faz morada dentro de você, ou seja, Deus ou o diabo. Um dos dois está vivendo agora dentro de você e está ditando as regras, e quem você está obedecendo agora, eu não sei, ou é o diabo, ou é Deus, ou é o Espírito Santo, ou é o Espírito do erro e do engano, ou é o Espírito da verdade, ou é o Espírito da perdição. Quem você serve? Veja bem, porque cada um tem que examinar a si mesmo. 2 Coríntios 13, versículo 5. Cada um, pois, examine a si mesmo, para ver se não está reprovado diante de Deus. Para pregar uma palavra como essa, eu tenho que examinar a mim mesmo. Se não tiver aprovado diante de Deus, não adianta nem sair para pregar. Se não tiver de acordo com essas palavras, não adianta nem anunciar elas no microfone. Fariseu prega, fariseu não vive. Fariseu fala bem, mas fariseu não executa bem. Fariseu é amador de palavras, mas fariseu não vive a palavra. Fariseu ama ser visto, ama visibilidade, mas não ama a justiça de Deus. Quem você é? O justo ou injusto? Fariseu ou discípulo? Aqui a Bíblia fala no capítulo 15, versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os discípulos falaram para Jesus: olha, mestre, os fariseus ficaram escandalizados com essa palavra. Vamos ver qual que é a resposta de Jesus. Será que Jesus está preocupado com a nossa reação, porque a palavra foi dura? Será que Jesus está preocupado com o que nós estamos achando agora, porque a mensagem foi dura? Jesus fala assim: deixa eles, porque toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Deixa eles, eles são condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus está preocupado com o que você está achando, se a mensagem está dura, se a mensagem é boa ou não, se a mensagem era o que você desejava ouvir ou não? Não. Jesus falou: a planta que Deus não plantou vai ser arrancada. A planta que meu Pai não plantou vai ser cortada pela raiz, vai ser lançada no fogo. Malaquias 4. Ele tem uma pá na sua mão, de sorte que ele cortará e não deixará sobrar nem raiz nem ramos. Vai arrancar pela raiz, não vai deixar sobrar nem ramos, e lançará no fogo. Ou seja, se nós ouvimos a sua palavra, nós estamos plantados em boas terras. Ouvimos e praticamos, mostramos para Deus que somos frutuosos. Mas toda planta, meu irmão, que não foi plantada pelo Pai, vai ser arrancada. Discórdia, ódio, homossexualismo, toda planta que o Pai não plantou vai ser arrancada, lançada no fogo. Beberrões, imorais, feiticeiros, idólatras, escarnecedores, zombadores, efeminados. Toda planta que o Pai não arrancou, meu irmão, vai ser lançada no fogo. O machado está posto à raiz das árvores. O machado, ele já está à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada pela raiz e lançada no fogo. Jesus não está preocupado com a tua aceitação. Embora que se você aceitar pelo verdadeiro Evangelho de Cristo e seguir, também você será aceito por Deus. Você também será recebido por Deus se você o recebe de bom grado. A tua aceitação, meu irmão, ela não invalida a verdade de Deus, não muda o ponto de vista de Deus e nem a sua palavra, porque a sua palavra é irrevogável. Passarás os céus, passarás a terra, mas a tua palavra jamais é de passar. Pois o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não o que ele come. Ou seja, é uma grande hipocrisia, não. As pessoas festejam o carnaval, elas pecam à vontade, foi planejado festejar, pular, escarnecer, se embebedar, se prostituir, cometer homossexualidade, e depois, o que acontece? Deixar de comer carne. Sim, não comer carne. Para que isso? Para se purificar, para poder mostrar para Deus o quão arrependidos estão. Arrependeu mesmo? Ano que vem não vai pular mais carnaval, não? Não vai beber e se embriagar a partir de hoje mais, não? Realmente se arrependeram?
Ou apenas são fariseus hipócritas que não querem deixar de pecar e apresentar para Deus um sacrifício superficial? Não comer carne, não purifica o homem. Senão, Jesus não teria morrido na cruz. Não teria sido necessário o Cordeiro de Deus vir para tirar o pecado. Se eu posso tirar o meu pecado não comendo carne, então por que Jesus falou de tudo que se vende no açougue comam, sem perguntar, por causa da consciência? Sim, em Romanos fala, tudo que vem no açougue comam, sem perguntar por causa da consciência. Como? Deus falou, é uma ordem, comam. Ah, mas é a quaresma, e cadê na Bíblia? Eles se santificavam como na Bíblia? Não comendo carne? Muito pelo contrário. Se santificavam se abstendo do mal, se abstendo das concupiscências carnais. Carnais significa pecaminosas. O que é carnal significa obras pecaminosas. Assim se santificavam na Bíblia. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não deixou de ser um requisito a santificação. Santificação não deixou de ser requisito para a salvação. Continua. Permanece, porque passará os céus e a terra, mas a palavra jamais é de passar. Mateus 15, versículo de número 14. Deixa, pois eles são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quem são os cegos? Fariseus, ensinando, dando instruções erradas, ensinando errado, dando instruções erradas. Na verdade, até ensinavam coisas certas, porém não praticavam. Algumas coisas eram contrárias ao que a Bíblia dizia. E por isso Jesus falou, cuidado, acautelai-vos dos fariseus, pois eles são guias cegos, e são mesmo. Pregam que não deve adulterar, mas são fornicadores, são pedófilos, são adúlteros, são violadores de crianças. Pregam que não pode adulterar, não pode prostituir, mas são violadores de crianças, estupradores, são pedófilos, com o título de mestre, com o título, quem sabe, de pastor ou padre, levantado pela sua instituição, mas menos por Deus, levantado pelos homens, mas não pelo reino dos céus. Eles ensinam o povo a caminhar para o inferno, porque seus ensinamentos são opostos à Bíblia, são ensinamentos de demônios. 1 Timóteo 4 vai dizer, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cuidado com os espíritos enganadores atuantes no catolicismo. Cuidado com os espíritos enganadores atuantes no espiritismo. Cuidado com os espíritos enganadores atuantes em suas religiões. Eles usam seus líderes. Eles pregam o evangelho com cara de verdade, usam o nome de Deus, mas negam a eficácia na prática, sendo reprováveis diante do Senhor em todas as suas obras. Cuidado. Cuidado, acautelai-vos dos falsos mestres, Jesus diz. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até a vós vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro eles são lobos, devoradores. Eles violam mulheres viúvas, eles violam casas de homens leigos. Eles fazem 2 vezes mais merecedores do inferno aqueles que são negligentes da palavra da verdade. Cuidado, essa é a mensagem que Jesus falou. A mensagem de alerta que Jesus falou. Quando Jesus fala assim, cuidado, é uma mensagem de alerta. Significa que o perigo está bem na sua frente. Significa que o perigo ele está mais próximo do que você possa imaginar. Quando Jesus está falando, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos dos tais. Jesus está falando que o perigo está bem na sua frente e você não está percebendo. Ele está te dando um alerta para você abrir os seus olhos, porque você está sendo enganado e precisa cair no lago de fogo e enxofre. Cuidado. A palavra concretiza dizendo assim, continua. Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos, Senhor, esta parábola
Jesus, porém, disse: vocês mesmos até agora não entendem. Pedro andava com Jesus, mas ainda não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus falou, quem sabe, meia hora, e a palavra ainda parecia um enigma. Assim são para aqueles que andam naturalmente. A Bíblia fala que os homens naturais não compreendem as palavras de Deus, mas o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, e para ele parece ser loucura. Pedro era um homem natural ainda. Pedro não compreendia o que Jesus estava falando. Pedro não estava compreendendo o que Jesus estava falando, que louvar a Deus de lábios e não em obras não era válido. Pedro não estava compreendendo ainda que Deus não aceitava adoração falsa, adoração hipócrita. Pedro não estava entendendo. Para ele parecia um enigma, parecia uma parábola. Jesus teve que explicar a palavra de uma forma direta, dizendo: vocês são hipócritas, vocês me honram com os lábios, vocês estão distantes de mim, vocês ensinam doutrina de demônio. Parecia um enigma. E Pedro andava com Jesus. Isso mostra o quão cego as pessoas elas se tornam a cada vez mais que elas escolhem seus pecados, e a cada vez mais quando elas caminham sem Deus, mostram o quão elas estão separadas da verdade de Deus. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Jesus tem a chave está na mão dele. Ele precisa ser buscado urgentemente, porque somente ele tem a chave. Ele é a verdade, também é a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Como as pessoas resistindo a ele vão ser livres, jamais alcançarão o céu. Por meio da palavra as pessoas resistem a Deus, sendo rebeldes, desobedientes, infiéis a Deus nos seus contratos, e assim honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração distante de Deus. A mensagem hoje, meu irmão, é essa: arrependimento é necessário para você se voltar a Deus. Se arrependam, arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. Sem arrependimento, sem remissão dos pecados, sem abandono dos pecados, sem arrependimento. Sem arrependimento ninguém consegue ver a glória de Deus. Por isso, Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Sem arrependimento, meu irmão, não adianta esperar chegar junho, julho, para pagar a promessa em Trindade, não. Não vai adiantar de nada. Vai ser sacrifício de touro. Vai ser sacrifício de touro caminhar bem para a Trindade, sem arrependimento dos seus pecados, sem abandono dos seus pecados, hipocrisia. Não tem como encobrir os seus pecados com promessa. A promessa Deus nos fez. Para Deus nós temos que dar um sim ou um não. Se nós dizemos sim para Deus, nós estamos dizendo sim para obedecer a Ele. E se nós obedecemos a Ele, nós não precisamos fazer promessa, nós não precisamos fazer promessa para Deus, nós temos que cumprir. Tiago 1:22. Sejam cumpridores da palavra de Deus, não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Toda, é toda. Não serve hoje do 20 não? Não farás para ti mais de escultura, nem se prostrarás diante delas, pois eu sou o Senhor teu Deus. Pois está escrito: sejam praticantes de toda a palavra. Toda. Não é uma parte, não é o que me convém, não é o que eu acho bonito, é toda a palavra. 1 Timóteo 3,16, toda a palavra foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para corrigir. A palavra é proveitosa para ensinar, para que todos nós sejamos aperfeiçoados diante de Deus para toda boa obra. A palavra é perfeita para nos ensinar, meu irmão. Os filhos sem correção são filhos rebeldes e mimados.
é o que essa geração está se tornando diante de Deus. Pessoas sem correção diante de Deus se tornam isso. Ouvem só o que querem, e se não falam o que não querem ouvir, ficam bicudos, ficam bravos, ficam resistentes, reprovados diante de Deus e caminhando para o inferno. Cuidado, o diabo está te enganando. O seu padre está te enganando e você não está percebendo. A sua religião está te enganando. Lê a Bíblia, conheça a verdade. A verdade não sou eu, não sou o dono dela. Eu estou anunciando a verdade de quem Jesus Cristo é o dono. João 17, versículo 17, tua palavra, Pai, esta é a verdade. Ela é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. O que nós diremos contra a verdade? Sendo que não há argumento nenhum contra aquilo que é verdadeiro, ou seja, a palavra. Jesus não foi compreendido quando pregava essa mensagem. E aí ele diz: ainda vocês não compreenderam. Ainda vocês não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Os fariseus estavam preocupados demais. Não lava a mão para comer, está pecando, está vivendo em pecado, não lavou a mão para comer. Os fariseus são assim, estão pecando. Ele come carne. Ele na quaresma, ele não deixa de comer carne, está pecando. O fariseu está preocupado com uma coisa simples e a sua alma indo para o inferno, coando mosquito e deixando passar o camelo. O fariseu ele se preocupa com coisas mínimas, dogmas. Mas o que é principal e primordial, deixam passar. O camelo representa o adultério. O camelo aqui está representando, glória a Deus, o camelo aqui está representando um grande pecado, em que as pessoas estão sendo negligentes. Pecados grandes que as pessoas estão negligenciando. E o mosquito ele está representando aqui nada mais do que um costume fútil, um costume insignificante, que não tem proveito para nada, que não santifica, não purifica em nada, que não salva, não livra ninguém do inferno. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. É isso que contamina o homem, o que sai da boca. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória a Deus e verdade. De massa a partir de 17,99 na frente da cultura do Jardim Colorado. Ó Senhor a Deus. Jesus ele vem. Pai do Senhor. Deus abençoe cada um. Pois assim Jesus falou em Mateus 15. Eu repeti o versículo 17. É uma mensagem importante. Não é para encher linguiça. Encher linguiça tem aí pregadores que pregam o que vocês gostam de ouvir, mas para encher a tua alma, a palavra da verdade, a palavra da salvação está aí. Está escrito. Mateus 15, versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, isso é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava combatendo uma falsa doutrina, uma falsa fé, chamada a fé sem obediência, chamada a fé sem obras. Jesus estava combatendo. Jesus falou de uma forma bem simples, direta, objetiva. O que entra pela boca não é o que contamina. O que contamina é o que sai da boca. O que sai da boca? Mateus 15, 8. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas contaminam o homem. Isso tudo é o que sai da boca. Isso é o que penetra o coração. Isso é o que habita no coração daqueles que são negligentes e reprovados diante de Deus. Corações cheios de adultério, corações cheios de imoralidade, cheios de perversão,
cheios de bebedeira, cheios de prostituição, cheios de adultério, cheios de idolatria, cheios de feitiçaria. Esses são os corações fariseus, de homens que têm a religião, de homens que creem em Deus, mas porém não se guardam do principal, do pecado. Aqui a Bíblia fala, são essas coisas que contaminam o homem. Ou seja, o não comer carne não vai te santificar em nada. O não comer carne não vai te fazer deixar de pecar. O não comer carne não tem proveito na santificação, na purificação. O que contamina o homem é a prostituição que sai da sua boca, é o adultério que sai da sua boca, é a sua imoralidade que é manifesta através do seu corpo, são os seus falsos testemunhos, as suas mentiras, suas blasfêmias. Coração procede mortes, furtos, prostituições. É isso que contamina o homem. É isso que mostra o quão contaminado está o homem. E mostra mesmo. Porque não estão comendo a carne de vaca, estão comendo um peixe, um frango, mas estão sendo adúlteros. Comendo carne não estão, porque é pecado, mas se embebedar não é pecado, estão tomando todas. Comer carne não pode, é pecado, mas porém mentir, dar falso testemunho pode, não tem nada a ver. Esses são os fariseus hipócritas que inverteram e perverteram o real sentido da santificação, da santidade do corpo, da alma e do espírito. Santidade, meu irmão, é requisito. Não é por meio de obras, não é por meio de atitudes como essas, de proibições que eu me santifico, mas sim há uma proibição. Não significa que você não tem que viver uma vida sem proibição. Sim, o pecado tem que ser proibido. Quem falou que se embebedar está liberado? Quem falou que os adúlteros eles herdaram o reino dos céus? Muito pelo contrário. 1 Coríntios 6:9, ficarão de fora os injustos, ficarão de fora do reino dos céus os idólatras, ficarão de fora os beberrões, ficarão de fora do reino dos céus os feiticeiros, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os imorais, os impuros, os injustos, os mentirosos, os homicidas. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Existe uma proibição para se santificar. Não está incluso aqui o não comer carne, mas está incluso aqui o não pecar. Essa é a doutrina e o trato de paz que nós temos com Deus. Você quer viver a vida de paz com Deus? Fuja do pecado. O trato de paz com Deus, através da proibição do pecado. Quer viver um trato de paz com Deus? Se proíba de qualquer pecado. Não significa ser santarrão, significa buscar chegar ao pleno aperfeiçoamento diante de Deus. Pois está escrito, sejam santos, porque eu também sou santo. Está escrito em 1ª carta de Coríntios, no capítulo de número 6, eu vou ler aqui para encerrar. 1ª carta de Coríntios, no capítulo de número 6. Ou algum de vós tendo algum negócio contra outro, e vocês perante os juízes injustos, não perante os santos, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, os santos, sois porventura vocês indignos de julgar as coisas mínimas? Veja quem que Deus está chamando de santo aqui. Não é quem morreu, não é alguém que foi canonizado pela Igreja Católica e que foi feita uma imagem dele para você se lembrar e venerar. Não, Deus não mandou fazer imagem de ninguém para venerar. Deus não chama santo quem morreu e nem quem está manifesto através de uma imagem. Deus está chamando de santo aqui homens. E Deus está falando, vocês vão julgar os anjos, vocês não sabem disso? Por isso que nós devemos viver nessa terra uma vida de acordo com a Bíblia diz, porque nós naquele dia vamos estar ali para julgar os anjos. Quem são os anjos agora, meu irmão? Você se olha para si mesmo agora, e você olha para a santidade dos anjos. De que maneira você consegue se comparar com os anjos? Para nós julgar os anjos, meu irmão, tem um requisito muito grande aí. A santificação da alma, do corpo, do espírito, ela precisa chegar antes que tarde, mas seja antes que venha a eternidade, a condenação ou a sentença final.
Se conscientiza para onde está indo a tua alma e a quem você está servindo. Não tenho dúvida a quem você está servindo. Não seja neutro. Ser neutro é ser negligente. Não sirva a Deus, não faça a vontade do diabo. Negativo. Quem não faz a vontade de Deus, faz a vontade do diabo. Quem não serve a Deus, está servindo o diabo. Quem não está se comportando como filho de Deus, ele está se comportando como filho do diabo. Não existe neutralidade diante de Cristo. O mundo espiritual, ele é um mundo que não tem como ser negligenciado. O ponto vai para Satanás quando você não dá esse ponto a Deus. A autoridade, ou melhor, o domínio da sua vida vai para Satanás quando você não entrega o domínio da sua vida para Deus. Escolha hoje, meu amado, a quem tu vai servir. A Deus ou o diabo, a Jesus o Senhor, ou Baal. Jesus está à porta e bate. Que o Senhor possa adentrar em seu coração, fazer morada e nunca mais ele venha sair. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Paz seja com todos. Tenha um dia de paz. Anúncios da volta de Cristo diante de nós, as nações guerreando e os povos clamando em uma só voz. Sei que é triste dizer, mas a paz mundial é uma coisa remota. Só os salvos entendem, tudo está escrito, Jesus está às portas. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora. Um país cujos povos a outros deuses adoram. Quando lhes vem o mal, eles dizem que é bem, não se humilham nem choram. Carnaval é maligno, a macumba maldita, mas sorrindo praticam. O evangelho é pregar.